Um milionário fica em choque ao ver idosa abandonada de 65 anos gritando: "Vou morrer." Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! A chuva caía forte, batendo contra o vidro do carro com um som ensurdecedor. Eduardo, um empresário de sucesso, estava voltando de uma viagem de negócios, exausto, mas com o coração leve pela sensação de mais um contrato fechado. Ele estava acostumado à agitação das grandes cidades, aos jantares de gala e ao brilho das luzes luxuosas. Para ele, o mundo sempre parecia um jogo em que ele estava no topo, onde as regras eram claras: poder, dinheiro e status. No entanto, naquela noite chuvosa, algo aconteceria que mudaria o curso de sua vida para sempre. O carro parou no sinal vermelho. Eduardo, com o olhar perdido, pensava nos números do contrato, nos próximos passos de sua carreira e em como poderia aumentar ainda mais sua fortuna. Mas foi então que um grito interrompeu seus pensamentos. Era um grito angustiado, desesperado, que parecia vir de um lugar muito mais distante do que realmente era. Ele se virou rapidamente, buscando a origem do som. À distância, quase em frente ao carro, uma mulher se destacava na escuridão da calçada. Ela estava curvada, tremendo, com os cabelos e roupas encharcadas pela chuva. Seu olhar era de desespero puro. "Vou morrer!" Ela gritou, com uma voz tão carregada de sofrimento que pareceu atravessar o vidro do carro e alcançar a alma de Eduardo. Por um momento, ele ficou paralisado. A mulher, aparentemente uma idosa de 65 anos, usava roupas sujas e gastas. Seu corpo magro estava preso pela chuva e pela dor. Sua voz, rouca de tanto gritar, ecoava em seus ouvidos. O coração de Eduardo disparou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele o impulsionava a sair do carro, a ajudar aquela mulher. Algo estranho, algo que ele nunca havia experimentado antes. Algo que o tirava da sua zona de conforto. "Eu não posso", Eduardo murmurou para si mesmo. Ele estava cansado, pensava na reunião do dia seguinte, na sua agenda apertada. Ele não estava ali para salvar desconhecidos. Mas algo naquele grito o fez hesitar. Acalmou sua mente e, num impulso que nem ele compreendia, Eduardo saiu do carro e se aproximou da mulher. A chuva estava agora torrencial, mas isso parecia não importar. Ele se ajoelhou ao lado dela e, com um gesto gentil, perguntou: "Senhora, o que aconteceu? O que a trouxe até aqui?" A mulher olhou para ele com os olhos marejados, parecendo em choque, mas sua expressão logo se suavizou. "Estou sozinha. Eles me deixaram aqui. Eu não tenho mais forças. Vou morrer." Ela falava entre soluços, a voz fraca e sem esperanças. Eduardo olhou para os lados. A rua estava vazia. A cidade dormia sob a chuva. Não havia ninguém que pudesse ajudá-la. Ele sentiu uma pontada de culpa ao perceber que aquela mulher, claramente em sofrimento, estava completamente abandonada. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma estranha conexão com algo fora do seu mundo de luxo e poder. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de si dizia que precisava agir. "Eu vou levar você para um hospital, senhora. Vamos sair daqui", disse Eduardo, com a voz firme, tentando oferecer um pouco de conforto. Mas quando ele tentou ajudá-la a se levantar, algo no olhar da mulher o fez parar. Ela parecia muito mais frágil do que ele imaginava. A pele dela estava fria ao toque, e seus olhos estavam perdidos, como se ela não soubesse mais onde estava. Eduardo sentiu uma dor estranha no peito, algo que ele nunca havia sentido antes. Era como se um peso imenso estivesse sobre ele, e ele não sabia se deveria ir atrás de algo tão distante de sua realidade ou se deveria apenas ignorar e continuar sua vida como sempre fizera. "Você não pode me deixar aqui, senhor", ela disse, mais fraca. Eu sou alguém que você conhece. Alguém do seu passado." Essas palavras ressoaram nos ouvidos de Eduardo como um choque elétrico. Ele deu um passo atrás, quase como se tivesse sido atingido por algo invisível. "Como assim alguém que eu conheço?" Ele perguntou, perplexo. A mulher começou a falar, mas suas palavras estavam distorcidas pela dor e pela fadiga. "Eu sou a mãe de uma pessoa que você deveria ter ajudado." Eduardo ficou ali, sem entender nada do que estava acontecendo.
Ele tinha medo de descobrir o que a mulher queria dizer. Por um instante, tudo o que ele sabia sobre sua vida, suas conquistas e seu mundo de negócios parecia desmoronar. Ele estava ali, diante de uma mulher desconhecida, mas sentia que o destino deles estava de alguma forma entrelaçado. Antes que pudesse perguntar mais, o som da sirene de uma ambulância cortou o silêncio da noite. Eduardo olhou para trás e viu a equipe médica chegando rapidamente. Mas enquanto ele observava, um pensamento o assaltou. Será que já passei por tantas pessoas que precisavam de ajuda e nunca as vi? Ele olhou para a mulher uma última vez, sentindo uma mistura de culpa e confusão. Mas, por alguma razão, algo naquele momento parecia pedir mais. A mulher, finalmente, foi levada para o hospital, mas a dúvida ainda pairava sobre Eduardo. Ele estava prestes a descobrir segredos de seu passado que nunca imaginou. Uma verdade que poderia mudar tudo o que ele pensava sobre si mesmo. E agora, a pergunta que pairava no ar era: o que ele faria com essa informação, e como isso afetaria o homem que ele havia se tornado? Eduardo não conseguia tirar a cena da sua cabeça. A imagem da mulher, com os olhos perdidos e a voz cheia de dor, ecoava em sua mente como um eco distante que ele não conseguia controlar. Ele voltará para sua casa, mas não havia descanso para ele naquele dia. A chuva continuava lá fora, como um reflexo do turbilhão que se passava em sua mente. Depois de anos vivendo em sua bolha de luxo e sucesso, aquele simples encontro com uma desconhecida parecia ter o poder de virar sua vida de cabeça para baixo. Ele tentou focar no trabalho, nos contratos e compromissos do dia seguinte, mas era impossível. Algo em seu interior o dizia que ele tinha que entender mais sobre aquela mulher. A manhã seguinte chegou, fria e chuvosa, como um lembrete constante do que ele havia vivido na noite anterior. No entanto, ao se preparar para sair de casa, seu celular tocou. Era uma notificação do hospital onde a idosa fora levada. Uma mensagem enigmática apareceu na tela. A senhora foi atendida. Precisa falar com você. Importante. Eduardo ficou perplexo. Ele sabia que deveria apenas ignorar, que não era da sua conta. Ela era apenas uma desconhecida, alguém que ele ajudara impulsivamente na noite anterior. Mas havia algo mais, algo que o incomodava profundamente, algo que o chamava para ir até o hospital. Ele decidiu, contra sua vontade, seguir até o hospital. Chegando lá, foi recebido por um médico que parecia ter pressa. "O senhor é o empresário Eduardo, correto?" perguntou o médico, com um olhar sério. "Sim, sou eu. O que aconteceu com a senhora?" Eduardo perguntou, ansioso, enquanto tentava esconder a crescente sensação de nervosismo em seu peito. "O estado dela é grave, mas ela insiste em falar com o senhor. Ela diz que conhece você e quer contar algo muito importante. Algo que, segundo ela, só o senhor pode entender." O médico parecia cético, mas a insistência da idosa era inegável. Eduardo sentiu um arrepio correr pela sua espinha. Como poderia essa mulher, uma desconhecida que ele tinha ajudado sem mais nem menos, ter algo para lhe contar? O que poderia ser tão urgente, tão importante, a ponto de ela falar em voz baixa e cheia de dor, mesmo diante da gravidade de sua condição? Seguiu o médico pelos corredores do hospital até uma sala onde a mulher estava deitada, com os olhos fechados e o corpo fraco, mas ainda viva. Ela estava coberta por um lençol branco, e sua pele pálida parecia ainda mais destacada pela luz fria do hospital. Quando ela o viu, seus olhos se abriram com dificuldade, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Você voltou!" ela murmurou, sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade que o fez estremecer. "Eu não sabia o que esperar", Eduardo disse, com a voz trêmula, tentando esconder o desconforto. "O que você queria me contar? Porque disse que me conhece." A mulher respirou fundo, e então, com muita dificuldade, começou a falar. "Eu sou mãe de uma pessoa que você já ajudou. Alguém que, se tivesse sido tratado de forma diferente, teria mudado sua vida." Eduardo sentiu o sangue gelar. Como ela sabia disso? Ele nunca falará sobre esse passado com ninguém, e muito menos com uma mulher que acabará de conhecer na noite anterior. "Quem é essa pessoa?" ele perguntou, a voz falhando. Ela fez um gesto fraco, como se pedisse para ele se aproximar.
Eduardo se inclinou um pouco mais sobre a cama dela, sentindo o peso da expectativa no ar. A mulher, com um esforço visível, tomou mais fôlego e disse, lentamente, eu sou a mãe do seu irmão. O mundo de Eduardo desabou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Um irmão? Ele nunca soubera de nenhum irmão. Seus pais sempre haviam sido discretos sobre sua vida pessoal, mas nunca mencionaram qualquer outro membro da família. Ele não tinha memórias de um irmão. Nada. A mulher continuou, sua voz ainda fraca, mas cheia de uma tristeza palpável. Quando você era pequeno, ainda na adolescência, nós fomos embora. Nós não tivemos escolha. Eduardo, você não sabia, mas seu pai, ele era um homem muito diferente do que você pensa. Ele fez escolhas que nos afastaram. E eu fui forçada a nos afastarmos de você. Eduardo estava em choque. Cada palavra que ela dizia parecia uma lâmina cortando sua realidade. O que ela estava dizendo? Que ele tinha um irmão. Que sua família estava dividida por algo que ele nunca soubera. Ele tentava entender, mas sua mente estava em frangalhos. Os anos de sucesso, os contratos fechados, as viagens de negócios e as festas de gala, tudo parecia insignificante diante daquela revelação inesperada. Ele respirou fundo e tentou falar, mas sua voz saiu abafada. Isso não pode ser verdade. Meu pai nunca me falou nada sobre isso. Nunca me disse nada sobre um irmão. A mulher, com dificuldade, estendeu a mão e tocou sua. Eu sei. Você nunca soube. Mas acredite em mim, Eduardo. Eu sou a sua mãe. E eu vim aqui para tentar acertar o que seu pai destruiu. O destino te trouxe até mim naquela noite, porque você precisa saber a verdade. O silêncio pairou no ar enquanto Eduardo tentava processar a avalanche de informações. Ele havia se afastado tanto de sua própria história que, naquele momento, tudo parecia surreal. Mas havia uma coisa clara. Ele estava prestes a descobrir um segredo do seu passado que mudaria tudo. E essa jornada começava ali, naquele hospital, com uma mulher à beira da morte, revelando o que ele nunca soubera. Eduardo sentiu um turbilhão de emoções ao sair do hospital. A revelação de que tinha um irmão, alguém de quem nunca soubera, mexeu com algo profundo dentro dele. Ele estava confuso, assustado e, ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente o consumia. Quem era essa pessoa que, até aquele momento, ele não sabia que existia? O que seu pai realmente fizera para esconder uma parte tão importante de sua vida? Enquanto dirigia de volta para casa, suas mãos tremiam no volante. As ruas estavam desertas, com a noite envolvendo a cidade como um manto escuro. Ele tentou se concentrar no caminho, mas seus pensamentos estavam em um redemoinho. O que mais essa mulher, a mãe de seu irmão, sabia sobre ele? Porque ela havia aparecido agora, depois de tantos anos, para revelar tudo de uma vez. Quando chegou em casa, Eduardo estava exausto, mas sua mente não conseguia descansar. Ele entrou na grande mansão, onde sua vida de luxo e prestígio parecia distante daquela revelação. A casa estava silenciosa, o que apenas intensificava a sensação de vazio que o acompanhava. Ele se sentou no sofá, mas nem mesmo o conforto do lugar o acalmava. Ele pegou o telefone e, antes de pensar muito, discou o número de sua mãe. Sabia que essa conversa seria difícil, mas não podia mais adiar a verdade. A mulher no hospital havia dito que seu pai tinha algo a ver com o afastamento de sua mãe, e aquilo o atormentava. Ele precisava entender o que tinha acontecido. A linha foi atendida, e a voz de sua mãe, fria e distante, veio do outro lado. Oi, Eduardo. Como você está? Estou bem, mãe. Na verdade, não sei. Preciso conversar com você sobre algo muito importante. Algo que eu descobri hoje e não consigo entender. Eduardo tentou controlar a tensão na voz. Eu sei o que você vai dizer. Você encontrou ela, não foi? A voz de sua mãe foi carregada de um cansaço que Eduardo não havia notado antes. Eu sabia que esse dia chegaria. Sempre soube que o passado, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. Eduardo sentiu o coração apertar. Ela sabia. Ela já esperava que ele descobrisse sobre a mulher no hospital.
O que mais sua mãe estava escondendo dele? Mãe, como você sabe disso? Quem é essa mulher? Ela está dizendo que eu tenho um irmão, e que o motivo de tudo ter acontecido foi algo que meu pai fez. Eu não sei o que pensar. Eduardo quase perdeu as palavras. Por que você nunca me contou? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele podia ouvir sua mãe suspirando profundamente. Ela estava pensando, escolhendo as palavras com cuidado. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase como se ela estivesse se preparando para confessar algo muito doloroso. Eduardo, eu não queria que você soubesse dessa parte da nossa história. Acredite em mim, eu tentei te proteger de tudo isso. Seu pai, ele fez coisas terríveis. E eu fiz o que pude para que você tivesse uma vida tranquila, longe de todo esse sofrimento. Eu não queria que você soubesse do seu irmão, não agora. Ele não é quem você pensa. E o que a mulher te disse não é a história inteira. Mas como assim, mãe? Eduardo estava perplexo. Eu não entendo. O que você está tentando me dizer? Eu só quero entender o que aconteceu. Ela hesitou por um momento, e então, com uma voz mais firme, começou a contar sua versão da história. Quando você tinha apenas 12 anos, Eduardo, eu e seu pai passamos por uma grande crise no nosso casamento. Ele começou a se envolver em negócios escusos, coisas que não posso explicar agora. Foi nesse período que nós descobrimos que ele tinha uma família, uma outra esposa e um filho. A outra mulher, ela era uma mulher difícil, cheia de problemas, e isso fez com que nós tivéssemos que tomar uma decisão. Ela fez uma pausa e, em seguida, continuou. Decidimos nos afastar de tudo isso, de você e de tudo que poderia arruinar a sua vida. Eduardo ficou em choque. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. Seu pai tivera outra família, e ele, seu irmão, era fruto dessa mentira? Como isso poderia ter acontecido sem que ele soubesse? Por que você nunca me contou, mãe? Ele perguntou, a dor evidente na voz. Por que esconder tudo isso de mim? Porque eu sabia que você não entenderia. Eu sabia que você iria se perder, assim como seu pai. E eu queria proteger você, Eduardo. Queria que você fosse feliz, sem se preocupar com essas mentiras. O que seu pai fez, eu não podia permitir que isso afetasse a sua vida. Por isso, te afastei de tudo. Sua mãe parecia estar se convencendo de que fez a escolha certa, embora Eduardo não pudesse aceitar o que ouvia. Mas o que ele não sabia era que essa conversa apenas começava a revelar camadas ainda mais profundas do que ele imaginava. Algo em sua mente começou a se agitar, como se uma verdade ainda mais dolorosa estivesse prestes a ser revelada. Seu pai, aquela imagem imaculada que ele sempre teve de sua família, estava se desintegrando aos poucos, dando lugar a uma verdade mais sombria do que ele jamais imaginara. Eu preciso saber mais, mãe. Eu preciso saber tudo sobre essa história. A voz de Eduardo estava mais firme agora. Ele não poderia continuar com essas perguntas sem resposta. Não, Eduardo. Sua mãe respondeu, com um tom de autoridade que ele raramente ouvirá nela. Essa história já passou. O que importa agora é que você tem sua vida para viver. Não se deixe consumir por isso. Mas Eduardo não conseguia se afastar. Algo dentro dele dizia que ele não poderia mais ignorar essa verdade, não podia simplesmente deixá-la para trás. A verdade sobre seu pai, sobre seu irmão, sobre sua própria vida, estava apenas começando a se revelar, e ele não podia mais fechar os olhos. Eduardo desligou o telefone com um suspiro profundo, tentando processar tudo o que sua mãe havia lhe contado. A revelação sobre seu pai, as mentiras que ele havia vivido durante toda a sua vida, a existência de um irmão desconhecido. Tudo aquilo parecia surreal. Como um homem que sempre foi visto como imaculado e digno de respeito poderia esconder uma história tão sombria? Era tarde da noite, e a mansão onde Eduardo morava parecia mais vazia do que nunca. O eco dos seus passos no grande hall de entrada fazia com que a casa se sentisse ainda mais fria, distante, como se o luxo que o rodeava fosse uma fachada que escondia algo muito mais sombrio. Ele caminhava de um lado para o outro, sem saber exatamente o que fazer com as informações que acabará de receber.
Sua mente estava em um turbilhão, mas algo, uma sensação estranha, o fazia querer continuar procurando mais respostas. A noite estava quieta lá fora, mas dentro de Eduardo, tudo estava agitado. Ele pensava na mulher que o havia procurado no hospital, em sua mãe, nas palavras que ela dissera. Seu pai fez coisas terríveis. O que mais sua mãe sabia? O que mais ele tinha escondido? O que o pai de Eduardo estava envolvido que seria tão perigoso a ponto de ser escondido de todos? Eduardo se dirigiu até o bar em sua sala de estar, sem muito apetite, mas com a necessidade de clarear a mente. Ele pegou uma garrafa de uísque e serviu um copo cheio. A bebida quente escorreu por sua garganta, queimando-lhe o esôfago, mas, de alguma forma, ele sabia que isso não resolveria nada. Nada poderia apagar a sensação de que algo muito maior estava por trás de tudo aquilo. Seus pensamentos estavam se tornando cada vez mais confusos, mas uma coisa estava clara: ele não poderia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele precisava entender a verdade. Ele precisava conhecer seu irmão, entender quem ele era e, principalmente, o que a sua família havia feito para que ele fosse mantido em segredo. Ao olhar pela janela, Eduardo viu o reflexo de sua própria imagem. Um homem bem-sucedido, com tudo que a vida poderia oferecer, mas, agora, com um peso insuportável sobre seus ombros. Ele não sabia como iria lidar com isso, mas sabia que não poderia voltar atrás. Seu pai, seu legado, estava desmoronando aos poucos diante de seus olhos, e ele precisava fazer algo. Na manhã seguinte, Eduardo acordou cedo, apesar de não ter conseguido dormir bem. O som do seu telefone tocando interrompeu o silêncio de sua casa. Ele olhou para o número que apareceu na tela, um número desconhecido. Hesitou por um momento, mas decidiu atender. Alô? Ele disse, com a voz rouca de quem não havia descansado. Eduardo. A voz do outro lado da linha era grave e firme. Eu sou a mulher com quem você falou no hospital ontem. Você não me conhece, mas eu preciso falar com você. Temos que nos encontrar. Eduardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era a mesma mulher que havia revelado a existência de seu irmão. Por que ela queria falar com ele novamente? O que mais ela tinha a dizer? E, mais importante, por que ela parecia tão urgente? Eu estou ouvindo. O que você tem para me dizer? Onde podemos nos encontrar? Eduardo perguntou, com uma mistura de apreensão e determinação em sua voz. Eu vou te mandar um endereço. Temos muito a conversar, e eu preciso que você venha sozinho. Não confie em ninguém, Eduardo. Isso é mais perigoso do que você imagina. A mulher disse, com um tom sério e carregado de pressa. Antes que Eduardo pudesse perguntar mais, a linha foi cortada. Ele ficou parado, com o telefone na mão, tentando entender o que acabará de acontecer. A mensagem era clara. Ele estava prestes a entrar em um caminho perigoso, um caminho que poderia destruir tudo o que ele conhecia. Mas, por outro lado, ele sabia que não podia mais recuar. Ele tinha que descobrir a verdade. O que mais sua família estava escondendo? Quem era esse irmão que ele nunca soubera da existência? E, talvez, a pergunta mais importante: qual era o papel de seu pai em tudo isso? Eduardo rapidamente vestiu um terno e, sem perder mais tempo, pegou o carro. Enquanto dirigia pela cidade, sua mente estava a 1000 por hora. O endereço que a mulher havia enviado ficava em uma área afastada, fora do centro da cidade, perto de um velho armazém. Por que ela escolhera um local tão isolado? Ele sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar sua vida para sempre, mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma sensação estranha, como se fosse o único a poder desvendar aquela história. O trânsito estava mais tranquilo do que o normal para uma manhã de semana, e em poucos minutos ele estava chegando ao local indicado. O armazém estava velho, com as janelas cobertas por grades enferrujadas, e a porta de metal parecia ter sido abandonada por anos. Tudo ao redor parecia deserto, vazio, e o local tinha uma sensação de desolação que fazia o coração de Eduardo bater mais rápido. Ele estacionou o carro e olhou ao redor. Nenhuma movimentação, nenhuma pessoa visível. A única coisa que se ouvia era o som distante de carros passando na rua. Ele sabia que estava sendo observado, mas não tinha ideia de quem estava atrás dele.
Ele havia recebido uma mensagem de alguém que sabia muito mais do que ele, e ele não poderia ignorar a urgência na voz da mulher. Eduardo se aproximou da entrada do armazém, sentindo um frio na barriga. Ele estava prestes a entrar em um mundo desconhecido, onde segredos ocultos seriam desenterrados. O que encontraria lá? E o que ele teria que sacrificar para descobrir a verdade? Ele respirou fundo, empurrou a porta enferrujada e entrou. A porta de metal rangerá com um som abafado ao ser empurrada, e Eduardo sentiu seu corpo tremer ao entrar na escuridão do armazém. O cheiro de mofo e de abandono tomava conta do ambiente, e ele precisou forçar seus olhos para tentar se adaptar à falta de luz. Por um momento, ele parou, com o coração batendo forte, pensando se deveria voltar atrás, mas algo impulsionava a seguir em frente. Ele sabia que o que estava acontecendo não era mais sobre seu passado, ou sua família. Era sobre algo muito maior, algo que ele ainda não compreendia completamente. Logo, uma figura feminina apareceu na penumbra, surgindo das sombras. Era a mulher com quem ele falará ao telefone, e seu olhar penetrante não escondia a urgência de sua missão. Ela vestia um casaco escuro, que a fazia parecer ainda mais misteriosa. "Você veio", ela disse, sua voz carregada de uma tensão que imediatamente fez Eduardo ficar mais alerta. "Eu não sei o que esperar aqui. Por que me trouxe até esse lugar?", Eduardo perguntou, sentindo um misto de medo e curiosidade. Ele não sabia se podia confiar naquela mulher, mas ela parecia saber algo importante, algo que ele precisava saber. O que poderia ser tão vital a ponto de levá-lo até aquele lugar isolado e sinistro? Ela observou por um momento antes de começar a caminhar em direção ao fundo do armazém. Eduardo, sem hesitar, a seguiu. Ele não podia mais voltar atrás, nem mesmo se quisesse. Sua mente estava em um turbilhão. A revelação de que havia um irmão desconhecido, a morte de seu pai e os segredos que cercavam sua família, tudo isso estava cada vez mais confuso e complicado. Mas a mulher diante dele parecia saber mais do que qualquer outra pessoa. "Você está pronto para ouvir a verdade?", ela perguntou, sem se virar para ele. "Estou", Eduardo respondeu, com um tom firme, tentando parecer mais confiante do que realmente estava se sentindo. Ele sentia uma pressão em seu peito, como se soubesse que as respostas que ela teria poderiam mudar tudo o que ele sabia sobre sua vida. A mulher parou e se virou para encará-lo. Seus olhos pareciam penetrantes, como se tentassem desvendar cada pedaço da alma de Eduardo. "O que você acha que sabe sobre seu pai?", ela questionou, com uma curiosidade sombria. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, sem saber o que responder. O que ele sabia sobre seu pai? O que ele pensava que sabia? "Ele foi um homem de negócios bem-sucedido", Eduardo começou, "um homem respeitado. Sempre me disse que ele e minha mãe viveram uma vida de altos e baixos, mas que nossa família sempre foi uma família de honra." A mulher riu, mas não foi uma risada de alívio. Foi uma risada fria, que fez Eduardo engolir em seco. "Essa é a versão que você conhece. Mas e a verdadeira história? A história que ninguém jamais contou?" Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Ele olhou para ela com um misto de incredulidade e curiosidade. "O que você quer dizer com isso?" Ela deu um passo à frente, aproximando-se dele de maneira calculada. "Seu pai fez parte de algo muito maior do que você imagina. E isso tem a ver com o seu irmão, o homem que você nunca soube que existia." Ele ficou em silêncio, processando suas palavras. Era impossível para Eduardo acreditar em tudo que ela estava dizendo, mas ele não podia ignorar a sensação crescente de que tudo aquilo estava conectando os pontos de uma maneira que ele não podia negar. O que mais ele ainda não sabia? O que mais ele precisava descobrir? Ele estava envolvido com pessoas perigosas, Eduardo. Pessoas que não hesitariam em destruir tudo o que você conhece. E seu irmão, ele está no centro disso. A mulher deu uma pausa, como se estivesse esperando que Eduardo assimilasse a gravidade das palavras. Seu pai tinha um segredo. E o segredo não era só sobre negócios. Ele e essas pessoas tinham algo a esconder, algo que não poderia sair à tona, não importa o custo. Seu irmão, ele está de alguma forma ligado a isso. E você vai se ver envolvido em tudo isso.
Eduardo deu um passo atrás, sentindo o peso daquelas palavras em seu peito. Ele estava começando a entender a dimensão daquilo que estava prestes a descobrir, mas as peças do quebra-cabeça ainda estavam dispersas. Seu pai, quem ele realmente era, o que ele havia feito para se envolver com pessoas tão perigosas. Mas, o que você quer de mim? Por que me trouxe até aqui? Eduardo perguntou, a voz um pouco mais baixa, com a dúvida tomando conta dele. Eu não estou aqui para te dar todas as respostas, Eduardo. Eu estou aqui para te alertar. O que você está prestes a descobrir vai abalar as fundações da sua vida. Você pode não gostar do que vai encontrar. E, mais importante, você terá que escolher de que lado vai ficar. O que eu posso te oferecer são pistas, mas você terá que ir atrás da verdade sozinho. Ela fez uma pausa, como se estivesse analisando a reação de Eduardo. Ele sabia que havia algo muito mais profundo e obscuro acontecendo, algo que ele nunca imaginou que poderia estar envolvido. Ele estava prestes a cruzar uma linha, e não havia mais volta. Eu não sei se posso confiar em você, Eduardo disse, a dúvida ainda presente em sua voz. Mas eu vou seguir em frente. Eu preciso saber a verdade. A mulher olhou para ele com um sorriso enigmático. Eu sabia que você diria isso. Mas lembre-se, Eduardo, a verdade nem sempre é o que você quer ouvir. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. E você pode não gostar do que vai encontrar. Enquanto ela se afastava, deixando Eduardo sozinho no escuro do armazém, uma sensação de inquietação tomou conta de seu corpo. Ele sabia que, ao seguir aquele caminho, estava mergulhando em um mundo onde a confiança era uma ilusão, e a verdade talvez fosse mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. Mas ele não tinha escolha. Ele já estava dentro disso, e agora, ele precisava saber o que estava por trás de todo o segredo. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Eduardo sentiu uma sensação de vazio, como se estivesse flutuando entre dois mundos. A porta do armazém se fechou atrás dele, e o som metálico de seu clique ecoou em sua mente. Ele estava agora completamente imerso em algo que mal compreendia. O que estava acontecendo? Por que tudo parecia tão surreal? As palavras da mulher, suas revelações sobre seu pai, sobre seu irmão perdido, ainda reverberavam em sua cabeça, como uma música distorcida e distante. Ele sabia que não poderia recuar. As pistas estavam em suas mãos, e sua curiosidade agora se transformava em uma necessidade insaciável de respostas. Ele estava disposto a seguir qualquer caminho, até o mais sombrio, se fosse isso que fosse necessário para descobrir a verdade. A mulher que o havia conduzido até aquele armazém sumiu nas sombras antes de ele ter qualquer chance de perguntar mais. Ela era como uma figura fantasmagórica, desaparecendo assim como apareceu, deixando com mais perguntas do que respostas. Mas, apesar da frustração, algo dentro de Eduardo o impelia a não desistir. Ele precisava continuar, precisava entender o que havia de real por trás daquela história. Ele sentou-se em uma cadeira enferrujada no centro do espaço vazio e começou a refletir sobre tudo o que ouvirá até aquele momento. As palavras sobre seu pai e o irmão desconhecido, o envolvimento com pessoas perigosas. Nada disso se encaixava com a imagem que ele tinha de sua família. Seu pai sempre foi o pilar de sua vida. O homem que sempre esteve ao seu lado, trabalhando duro, ensinando-lhe os valores de responsabilidade e sucesso. Mas agora, o que ele sabia parecia se desfazer diante de seus olhos, como areia escorrendo pelas mãos. Eduardo não sabia o que pensar. Ele pensou por um momento sobre sua mãe, sobre os anos que passou ao lado dela e como ela sempre falava do pai como um homem honesto, sempre lembrando a ele sobre o caráter imbatível de seu marido. A ideia de seu pai envolvido com criminosos, de um segredo tão grande, parecia um golpe em seu próprio coração. Ele sentia que, de alguma forma, a imagem que tinha da sua vida estava prestes a ser destruída. No entanto, havia algo mais, uma sensação de que ele não poderia ignorar. Se seu pai estava envolvido com algo tão grave, e seu irmão estava no centro disso, qual era o papel dele? Porque ele não sabia nada sobre esse irmão.
Como isso estava relacionado à sua própria história? O que ele deveria fazer agora? O som do telefone celular de Eduardo fez o despertar de seus pensamentos. Ele olhou rapidamente para o visor e viu que a chamada era de um número desconhecido. Hesitou por um segundo, mas, depois de algum tempo, atendeu. Não havia mais espaço para hesitação em sua vida. Alô? Sua voz estava tensa, com o tom de alguém que sabia que estava prestes a receber mais uma peça de um quebra-cabeça que, a cada minuto, se tornava mais confuso. Eduardo. A voz do outro lado da linha era firme, masculina. Você está pronto para descobrir a verdade? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. Ele engoliu em seco, mas sabia que não podia mais voltar atrás. Ele não tinha mais escolha. Sua vida estava prestes a mudar para sempre, e ele precisava saber o que estava acontecendo. Quem é você? Eduardo perguntou, tentando manter a calma, mas sua voz traiu seu nervosismo. Eu sou a chave para sua vida, Eduardo. Eu sou o seu irmão. As palavras caíram sobre ele como uma bomba. Eduardo quase perdeu o equilíbrio. Seu irmão. Aquele homem de quem ele nunca soubera nada, de quem ele nunca ouvirá falar. Como isso era possível? Como ele podia ter vivido toda a sua vida sem saber da existência de alguém tão importante? Como você pode ser meu irmão? Eduardo mal conseguia processar o que estava ouvindo. Sua mente estava em frangalhos. As peças do quebra-cabeça, agora, pareciam mais distantes do que nunca. Eu sou o segredo que seu pai nunca contou. Eu sou o motivo pelo qual ele se distanciou, o motivo por trás de tudo o que você achava que sabia sobre ele. Ele tentou me esconder de você, mas agora, você tem que me ouvir. Você está em perigo, Eduardo. Sua vida está em perigo. E a única forma de salvar tudo o que você conhece é me encontrar. Eduardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Ele sabia que o que estava sendo revelado naquele momento não podia ser apenas coincidência. As peças finalmente começaram a se juntar. Seu pai, seu irmão, o segredo. Tudo parecia estar conectando de uma forma que ele não podia mais ignorar. Você está me dizendo que meu pai, que ele me escondeu de você, que você sempre esteve aqui, e eu nunca soube de nada. Eduardo sentia sua raiva crescendo, misturada com confusão e medo. Por que agora? Por que você está me dizendo isso agora? O irmão de Eduardo fez uma pausa. Quando falou, sua voz estava mais suave, como se estivesse tentando acalmá-lo, ou talvez tentando prepará-lo para a revelação final. Porque o tempo acabou. O segredo de nossa família está prestes a ser revelado. Você não pode mais ignorá-lo, Eduardo. Você precisa me encontrar, antes que seja tarde demais. Antes que aqueles que estão atrás de nós cheguem até você. As palavras ecoaram na mente de Eduardo. Ele sentiu seu coração bater mais rápido, como se estivesse sendo puxado para um abismo que ele não conseguia ver. O que estava acontecendo? Quem estava atrás dele? O que ele realmente precisava descobrir? Eu preciso de mais respostas, disse Eduardo, com a voz firme, mas o medo transparecendo em suas palavras. Ele sabia que estava em algo muito maior do que imaginava. E, ao mesmo tempo, ele sabia que, de alguma forma, ele não podia mais parar. Ele já estava no centro da tempestade, e agora, ele tinha que seguir adiante, não importa o que fosse descobrir. Você terá suas respostas, Eduardo. Mas você precisa estar preparado. Porque a verdade, meu irmão, é muito mais perigosa do que você imagina. O telefone desligou, deixando Eduardo sozinho na escuridão do armazém, com o peso das palavras que acabará de ouvir reverberando em sua mente. Ele estava diante de uma escolha impossível, mas uma coisa ele sabia: sua vida jamais seria a mesma. Eduardo ficou imóvel, o telefone ainda em suas mãos, o silêncio absoluto ao seu redor. Ele estava em choque. O que ele acabará de ouvir parecia impossível, um pesadelo que estava se desdobrando em sua vida. Seu irmão. A ideia de ter um irmão desconhecido, alguém que ele nunca soubera que existia, fazia sua cabeça girar. Como isso pôde ser escondido dele por tanto tempo? E quem eram as pessoas que estavam atrás deles? O
que de tão grave seu pai poderia ter feito para que ele nunca soubesse da existência desse irmão? As perguntas não paravam de surgir, mas as respostas pareciam ainda mais distantes. O telefone estava em silêncio, mas ele sentia como se a tensão no ar estivesse prestes a explodir. Ele sabia que não podia se dar ao luxo de esperar mais. A verdade estava ali, no telefone, e ele precisava descobrir tudo, agora. Sem saber exatamente o que fazer, Eduardo se levantou da cadeira enferrujada onde havia se sentado momentos antes. O ambiente vazio e sombrio do armazém parecia agora ainda mais sufocante. Ele respirou fundo e apertou o celular contra a orelha novamente, em busca de respostas. O número não era desconhecido, mas o irmão, quem era ele realmente? O que ele queria com Eduardo? Tudo parecia tão surreal, mas ele sabia que não poderia ignorar aquela ligação. Ele não podia se esconder da verdade. A ligação caiu em caixa postal. Eduardo olhou para o número na tela. A urgência que ele sentia agora estava em cada centelha de seu ser. A mente dele não parava de trabalhar, e ele sentiu uma pressão imensa sobre seus ombros. Não podia mais dar espaço para dúvidas. Ele estava profundamente envolvido em algo muito maior, e agora precisava de respostas rápidas. Sem perder tempo, Eduardo pegou seu carro e acelerou pelas ruas da cidade. Seu destino, o local onde seu pai havia sido visto pela última vez, onde as peças poderiam se encaixar. A verdade estava em algum lugar ali, e ele estava determinado a encontrá-la. Cada rua que passava parecia mais vazia, mais solitária, e Eduardo se perguntava se essa era a sensação que ele teria ao enfrentar um passado sombrio. A chuva começava a cair de novo. Uma tempestade, como se o céu soubesse da intensidade do que estava prestes a acontecer. Eduardo virou a esquina e parou na frente de um prédio antigo. Ele não sabia exatamente o que procurava ali, mas sabia que havia algo. Seu pai, seu irmão, tudo estava interligado, e aquele lugar, com sua aparência decadente, parecia ser a chave para desatar todos os nós de sua vida. Eduardo desceu do carro, sentindo as gotas da chuva molharem seu rosto. A sensação era estranha, como se tudo ao seu redor estivesse lhe alertando para o que estava prestes a acontecer. Ele se aproximou do prédio e empurrou a porta, que rangia, como se resistisse à sua entrada. Era um lugar abandonado, sem vida, e Eduardo se sentiu invadir por uma sensação de desolação. Mas não havia volta. Ele já havia dado o primeiro passo e não podia mais voltar atrás. O prédio era imenso, com corredores longos e escuros. Cada passo que ele dava parecia ecoar pela solidão daquele lugar. O que ele estava procurando? O que ele encontraria ali? Mas a sensação de que tudo aquilo estava conectado com seu passado não saía de sua mente. Ele sabia que a verdade estava ali, nas paredes enferrujadas e no silêncio do local. Eduardo parou em frente a uma porta trancada. Seu coração começou a bater mais forte. Ele sabia que era ali que ele teria as respostas que procurava. Ele olhou para o lado e viu um antigo arquivo em uma prateleira enferrujada. O nome de seu pai estava escrito em um pedaço de papel amarelado, quase apagado pela ação do tempo. Ele puxou o arquivo e começou a examinar o conteúdo. Seus olhos correram pelas páginas, e uma sensação de horror tomou conta dele ao perceber que seu pai estava envolvido em algo muito mais sinistro do que ele jamais imaginou. Drogas, tráfico, conspirações. Ele encontrou uma foto de seu pai com homens que nunca viu antes, em uma situação que claramente não era legal. A dor de saber que seu pai esteve envolvido nesse mundo sujo o atingiu como uma onda. Mas o que mais o surpreendeu foi uma carta. Uma carta datada de anos atrás, onde seu pai falava sobre uma dívida que tinha que pagar. Uma dívida relacionada a algo ainda mais sombrio. O que seu pai havia feito? O que ele estava tentando esconder de Eduardo? A resposta estava diante de seus olhos, mas ele ainda não conseguia entender completamente. Ele ouviu passos atrás de si. Eduardo se virou rapidamente, mas antes que pudesse reagir, uma figura surgiu na escuridão. Era um homem alto, com uma expressão fria e ameaçadora. O medo tomou conta de Eduardo, mas ele não podia mais voltar atrás. Ele precisava entender o que estava acontecendo. E, agora, parecia que aquele homem sabia exatamente quem ele era. Você está no lugar errado, Eduardo, disse o homem, com
com a voz baixa e ameaçadora. A resposta que você busca não é algo que você está preparado para saber. Eduardo sentiu seu estômago revirar. O que ele deveria fazer agora? Ele estava em perigo, mas também sabia que não podia se afastar. Ele estava mais perto do que nunca da verdade. Ele não podia permitir que o medo o dominasse. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Eduardo perguntou, tentando esconder o pânico em sua voz. O homem deu um sorriso sinistro. Você vai descobrir em breve, Eduardo. Mas posso te garantir que não vai ser fácil. Eduardo sentiu uma pressão imensa em sua mente. Ele não estava mais no controle. O passado estava colidindo com o presente, e agora ele estava preso em um jogo perigoso do qual não sabia como sair. Mas uma coisa ele sabia: não podia desistir. Ele precisava descobrir tudo, nem que fosse a última coisa que fizesse. Eduardo não sabia como reagir. O homem diante dele parecia uma sombra, uma presença imponente que fazia o ar ao redor ficar pesado. O sorriso sinistro, o olhar vazio, a postura relaxada, mas com um evidente poder que emanava de cada movimento que fazia. Eduardo estava em território desconhecido, em um jogo do qual ele ainda não compreendia as regras. Ele tentou, mais uma vez, se firmar. A mente dele girava, buscando uma saída, mas também se questionava se havia realmente uma saída. Estava ali, no coração do mistério que vinha perseguindo-o desde a fatídica noite em que viu a idosa nas ruas. A ligação inesperada, o irmão desconhecido, o segredo de seu pai, tudo aquilo agora estava entrelaçado de forma assustadora. E aquele homem parecia ter todas as respostas, respostas que ele não sabia se queria ouvir. Quem é você? Eduardo repetiu, desta vez com mais firmeza. Sua voz soou mais alta, apesar de seu coração estar disparado. O homem, que até então permanecia em silêncio, deu um passo à frente, e Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele estava a menos de 1 metro de distância. Os olhos do homem brilharam de forma fria, como se ele estivesse se divertindo com a situação. Eu sou a última pessoa que você quer enfrentar, Eduardo, disse o homem com uma calma desconcertante. E você está em um território muito perigoso agora. Eduardo respirou fundo. Ele sabia que precisava manter a calma. A adrenalina pulsava em seu corpo, mas ele não podia agir impulsivamente. Se o homem queria jogar com ele, ele precisava jogar também. Eu não sei do que você está falando, Eduardo disse, tentando controlar as palavras que saíam da sua boca. O que você quer? E quem é esse tal irmão? O sorriso do homem se ampliou, e Eduardo percebeu que talvez não fosse a melhor coisa perguntar diretamente. O homem parecia estar se divertindo com sua confusão, mas isso não era mais um jogo para Eduardo. Ele sentia que estava se afundando em algo muito maior do que ele conseguia compreender. Você ainda não percebeu, não é? O homem disse, com uma voz quase debochada. Eu sou a chave, Eduardo. A chave para entender tudo o que está acontecendo. Seu pai fez escolhas, e você vai ter que viver com elas. Não adianta tentar fugir, porque agora, você está no meio disso. Eduardo engoliu seco. Seu pai. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Tudo o que ele havia acreditado, tudo o que ele conhecia sobre sua vida, parecia agora uma grande mentira. A imagem do homem respeitável e digno que ele sempre tinha de seu pai estava ruindo diante de seus olhos. O que mais ele estava escondendo? Quais segredos estavam enterrados sob a fachada impecável da sua vida? Mas o que você quer de mim? Eduardo insistiu, tentando se concentrar. Qual é a ligação do meu pai com tudo isso? O homem, em vez de responder de imediato, deu um passo para o lado e apontou para uma porta próxima. Eduardo, sem perceber, já estava se aproximando da porta, como se fosse o único caminho possível a seguir. Entre. As respostas estão lá dentro, disse o homem. A voz do homem parecia hipnotizante, e Eduardo, sem entender porquê, sentiu como se estivesse sendo atraído para dentro daquela sala escura. Algo dentro dele dizia que aquilo não era certo, mas a curiosidade, a necessidade de respostas, estava empurrando-o para frente. Com um leve suspiro, Eduardo tocou a maçaneta e abriu a porta. Ele entrou cautelosamente,
e a sala à sua frente estava iluminada apenas por uma lâmpada solitária no canto. O ar era denso, quase abafado, e uma sensação de desconforto tomou conta dele. Tudo ali parecia cuidadosamente arrumado, mas ainda assim, havia algo de estranho. No centro da sala, uma mesa de metal estava coberta por papéis, pastas e fotos espalhadas. "Sentem-se", o homem disse, com uma calma impressionante. "Aqui estão as respostas que você tanto procura. Tudo o que você precisa saber sobre seu pai, sua família e o que está prestes a acontecer." Eduardo sentiu uma tensão se formar em seu peito. Ele sabia que estava no limite de algo grande, algo que mudaria sua vida para sempre. Mas ao mesmo tempo, ele não podia deixar de pensar nas palavras da idosa que havia encontrado na rua. "Vou morrer." Havia algo ali que ele não conseguia conectar. Sem outra opção, ele se sentou na cadeira diante da mesa e começou a olhar para os papéis à sua frente. Entre as fotos e documentos, ele reconheceu uma foto antiga de seu pai. Mas havia algo estranho naquela imagem. Seu pai estava acompanhado de homens desconhecidos, em uma situação comprometedora. E então, ele viu algo que fez seu coração quase parar. A assinatura na parte inferior do documento era a mesma do homem que estava à sua frente. Eduardo engoliu em seco. Você está envolvido com meu pai." Ele não podia acreditar no que estava vendo. O homem se sentou à sua frente, cruzando os braços. "Seu pai não era quem você pensava, Eduardo. E eu estou aqui para te ajudar a entender a verdade. Mas não pense que vai ser fácil." As palavras daquele homem ressoaram na mente de Eduardo como um martelo batendo. Ele tinha apenas uma opção: seguir adiante, enfrentar essa verdade obscura e entender até onde ela iria. Ele sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. "Qual é o próximo passo?" Eduardo perguntou, sentindo o peso de suas palavras. O homem o olhou com um sorriso frio. "Agora, você precisa entender quem você realmente é." Aquelas palavras ecoaram na mente de Eduardo como um trovão. Quem você realmente é? O homem à sua frente não parecia ser alguém que se importava com explicações fáceis, com verdades confortáveis. Havia algo de sombrio e profundo em tudo que ele dizia, e aquilo fazia a respiração de Eduardo falhar momentaneamente. Ele estava à beira de um abismo, e o único caminho à frente parecia ser o desconhecido. A tensão na sala aumentava a cada segundo, como se o ar estivesse carregado de segredos prestes a serem revelados. O homem observava Eduardo com um olhar impenetrável, e a expressão no rosto de Eduardo era um misto de desespero e determinação. Ele sentia como se o peso de todo o seu passado estivesse agora se colidindo com a verdade que ele nem sabia que existia. "Por que eu?" Eduardo finalmente se atreveu a perguntar, a voz trêmula, mas firme. Ele não sabia mais quem ele deveria confiar. O homem à sua frente parecia ter todas as respostas, mas ao mesmo tempo, cada resposta parecia trazer mais perguntas, mais confusão. "Por que você é mais do que pensa, Eduardo?" respondeu o homem, sua voz calma e controlada. "Seu pai, ele fez coisas, e essas coisas, no final, levaram você até aqui. Você pode não gostar da verdade, mas ela está à sua porta. O que você decide fazer com ela é o que vai definir seu futuro." Eduardo se levantou da cadeira abruptamente. Sentia sua mente rodando, como se estivesse prestes a perder o controle. Tudo o que ele conhecia até aquele momento estava desmoronando, e ele não sabia o que fazer com isso. Sua vida havia sido construída sobre um alicerce de mentiras e segredos, e ele estava prestes a descobrir uma realidade que poderia destruí-lo por dentro. O homem parecia perceber a luta interna de Eduardo e, com um leve sorriso, continuou: "Seu pai foi envolvido com um jogo sujo, Eduardo. Algo que você nunca imaginou. Ele não era o homem íntegro que você pensava ser. Eu sou a prova viva disso." Eduardo engoliu em seco. Sua garganta parecia seca. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Ele tentava absorver tudo, mas parecia que sua mente não conseguia processar a quantidade de informações e revelações que estava recebendo. "Você não entende, entende?" O homem continuou, levantando-se lentamente e andando em direção à janela, olhando para a noite chuvosa lá fora.
Seu pai fez escolhas, e essas escolhas te envolveram. Você está preso nisso agora, mais do que nunca. Eduardo olhou para o homem, um turbilhão de sentimentos dentro dele. Medo, raiva, confusão. Ele sentia o sangue ferver em suas veias, mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu interior dizendo-lhe para não desistir, para continuar buscando a verdade, não importa o preço. Então, o que você quer de mim? Eduardo perguntou, seus olhos fixos no homem que parecia ser a chave para tudo o que estava acontecendo. Qual é o seu jogo? O homem o observou por alguns segundos antes de responder. Eu não quero nada de você, Eduardo. Eu sou apenas um mensageiro. Quem realmente está no controle da sua vida é você. Mas você precisa entender a verdade sobre seu pai e o que ele fez para que você, então, possa decidir o que fará com ela. E essa verdade, o que ela envolve? Eduardo perguntou, o coração acelerado. O homem deu de ombros, como se a resposta fosse óbvia, e, com um sorriso torto, disse, tudo. Ele se envolveu com pessoas perigosas, com coisas que você nunca imaginou que ele seria capaz. Você é mais do que um simples empresário, Eduardo. Você carrega algo mais dentro de você. E isso vai mudar sua vida para sempre. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que ele queria saber não fazia sentido algum. Ele queria entender, mas estava começando a se perguntar se a verdade realmente importava. Cada vez mais, ele sentia que quanto mais descobria, mais perdia o controle da sua própria vida. Ele não sabia até onde aquilo iria, mas sentia que, de algum modo, ele já não tinha mais volta. Seu destino estava traçado de forma que ele não conseguia mais mudar, e talvez, só talvez, ele precisasse aceitar que a verdade sobre seu pai era apenas uma parte do jogo. Ele estava apenas começando a jogar. O homem, percebendo o impacto de suas palavras, sentou-se novamente à mesa. Ele deu um olhar penetrante para Eduardo, como se estivesse esperando uma reação, uma decisão. Mas Eduardo não sabia o que decidir. Ele estava em um limbo, preso entre o que ele acreditava e o que estava sendo revelado para ele. A verdade parecia uma faca afiada, cortando sua vida em pedaços. Eu sei que é difícil, Eduardo, o homem disse, sua voz suave, mas com um toque de ironia. Mas você vai ter que enfrentar. A escolha agora é sua. Eduardo, com as mãos trêmulas, olhou para os papéis espalhados sobre a mesa. Ele não sabia o que estava ali, mas sentia que, ao tocar neles, ele estaria finalmente diante da verdade, mesmo que essa verdade fosse sombria demais para ele suportar. Ele respirou fundo, sentiu a pressão no peito, mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o homem levantou-se e dirigiu-se para a porta. Quando estiver pronto, Eduardo, você saberá onde me encontrar. E então, finalmente, você entenderá o que precisa fazer. A porta se fechou atrás do homem com um som abafado, e Eduardo ficou ali, sozinho. O silêncio tomou conta da sala, e ele sabia que, mais uma vez, estava diante de uma encruzilhada. A escolha agora era sua. E, por mais que ele quisesse fugir, ele não sabia como. Tudo o que ele conhecia estava se desmoronando, e ele só tinha uma opção: seguir adiante, rumo a um futuro que ele mal conseguia entender. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela noite, como se o próprio céu estivesse tentando apagar os vestígios de um passado que teimava em não desaparecer. Eduardo estava parado à porta do prédio, com os olhos fixos na rua vazia, em silêncio, mas com uma tempestade dentro de si. Ele havia tomado a decisão, finalmente, após dias de incertezas, encontros misteriosos e revelações que pareciam vir de um pesadelo. A verdade sobre seu pai, sobre tudo o que ele fizera, ainda estava fresca em sua mente, queimando como uma ferida aberta. Não era fácil aceitar, mas, em algum lugar no fundo de seu coração, ele sabia que precisava confrontar isso. Seu pai não era o homem que ele idealizara. Era um homem envolvido em negócios escusos, em alianças com pessoas perigosas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo ali, algo que Eduardo só poderia compreender agora, ao enxergar o quadro completo. Ele havia descoberto segredos sobre sua família, sobre seu próprio sangue. Descobriu que sua vida estava entrelaçada com os erros e escolhas de outros, mas também percebeu que sua verdadeira liberdade só viria quando ele aceitasse a responsabilidade por suas próprias ações.
A sensação de estar perdendo o controle tinha dado lugar a uma compreensão dolorosa. Ele não estava à mercê de ninguém. Ele tinha o poder de mudar sua história. Com a mente decidida, Eduardo se virou para o interior do apartamento e pegou o telefone. A única pessoa que poderia ajudá-lo agora era a mulher que ele havia salvado naquela noite fatídica, aquela idosa misteriosa, que não era quem ela parecia ser. O homem que ele encontrou mais cedo havia revelado que ela também estava ligada a tudo o que havia acontecido, que ela tinha mais poder do que ele jamais poderia imaginar. Eduardo discou o número e esperou com o coração acelerado. O som da linha sendo atendida foi como um alívio, mas também o sinal de que a verdade estava prestes a ser desvelada, completamente, de uma vez por todas. Sim. A voz da idosa soou do outro lado da linha, calma, mas com uma autoridade silenciosa. Sou eu, Eduardo. Eu tomei a decisão. Quero saber toda a verdade. Não importa o que custe, não vou mais fugir. Houve uma pausa do outro lado, e Eduardo pôde sentir a tensão no ar. O silêncio foi quebrado pela resposta, que veio com uma suavidade surpreendente. Você está certo, Eduardo. Chegou o momento. Eu já sabia que você iria chegar até aqui, de uma forma ou de outra. A verdade nunca se esconde para sempre. Agora, é hora de enfrentar o que você realmente é. Aquelas palavras soaram como uma sentença, mas Eduardo não sentia mais medo. Havia algo libertador em finalmente aceitar a responsabilidade por sua vida, por seus erros, por tudo que ele havia feito e deixado de fazer. Ele sentiu, pela primeira vez, que estava no comando do seu destino. Não mais escravo das sombras do passado, mas o protagonista da sua própria história. Eu estou pronto, disse ele, com voz firme. Então venha até o meu encontro. Há muito a aprender, muito a curar, muito a reconstruir. Mas, antes de tudo, você precisa entender que a vida, Eduardo, não é sobre o que fazemos, mas sobre quem nos tornamos após todas as escolhas que fazemos. Era uma verdade simples, mas profunda, que parecia ecoar em sua alma. Eduardo sabia que a jornada não havia terminado. Ela apenas começava de uma nova forma. Tudo que ele passará, as descobertas que fizera, as mentiras que ele teve que enfrentar, tudo isso o havia moldado para o que ele deveria ser agora. Ele se tornou mais forte, mais consciente. A dor das revelações não o destruiu. Ao contrário, ele havia se tornado alguém mais livre. Desligou o telefone, deu uma última olhada para o horizonte sombrio da cidade e respirou fundo. A chuva começava a diminuir, mas a tempestade dentro dele ainda estava ali, a caminho de uma resolução. Ele não seria mais o homem que fugia de suas responsabilidades, de seus erros. Ele era o homem que agora escolheria o que fazer com sua vida. O passado era algo que ele não podia mudar, mas o futuro, esse sim, era seu para criar. Aquela mulher, a idosa misteriosa, tinha razão. A verdade havia vindo para liberá-lo, não para esmagá-lo. Ele poderia finalmente seguir em frente, sem mais medo, sem mais sombras. E enquanto o mundo lá fora continuava a se mover, implacável e indiferente, Eduardo sentiu, pela primeira vez, que ele estava exatamente onde precisava estar. Ele caminhou em direção à porta, com um novo propósito. A estrada à sua frente não seria fácil, mas ele estava pronto para o que viesse. Não importava o que o destino lhe reservava, ele sabia agora que seria capaz de enfrentar qualquer coisa. O peso do passado havia sido jogado para trás, e Eduardo estava pronto para escrever seu próprio futuro, um capítulo de cada vez. Chegou até o final. Comente vida, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.